Imagine que esse púlpito seja, essa plataforma aqui seja Deus e esse óculos seja toda a criação representada pela humanidade. Aqui, nesse ambiente, a gente se move, vive e existe. E aí a gente rompe com o ambiente. Não era mais para existir. Mas estamos todos aqui. E o primeiro casal estava lá, depois de ter rompido com Deus. O que quer dizer que o Gênesis 3, mais do que contar a queda do homem, já conta a reação de Deus mantendo o homem apesar da sua decisão. Mantendo o homem e toda a criação. Porque está tudo imbricado na criação. E o homem aparece, a raça humana aparece nas Escrituras como o ápice da criação. E como, portanto, o objetivo final. O que nos permite pensar que tudo que está pendurado aqui está para que isso aconteça. Uma vez que isso, que é essa expressão de Deus, que é essa criatura, a imagem e semelhança do Criador, uma vez que isso falha, tudo que está pendurado nisso perde o sentido. Logo, tudo devia ter desaparecido. O fato de não ter desaparecido já mostra que o Gênesis 3, mais do que contar a queda, já conta como Deus veio suportando o que já sabia que ia acontecer. E dando sobrevida a um ato de suicídio radical. E isso é o que o Paulo chama de graça. Quando Paulo diz que pela graça nós somos salvos, ele não está falando apenas do aspecto espiritual que nós tanto salientamos nessa verdade. Ele está falando de um movimento de Deus que sustenta todas as coisas. Sendo assim, a salvação é uma retomada. É uma retomada de todas as comunhões perdidas. A comunhão de Deus com o homem, a comunhão do homem com o restante da criação. Portanto, a salvação é necessariamente uma recuperação de tudo que foi perdido. É uma retomada da criação original. Isso implica que aqueles que são salvos, eles necessariamente vão ter um novo relacionamento com Deus, e o relacionamento que eles terão com Deus é justamente o relacionamento de finalmente se conscientizar que tudo que estiver fora da vontade de Deus é disfuncional. Está fora da função. Que a vontade de Deus não é um capricho. Deus, o Eterno, o Triuno, não é um ser que se levanta pensando em novas formas de provocar a sua criação. A vontade de Deus é a normalidade do universo. Tudo que estiver fora da vontade de Deus atenta contra a normalidade do universo.
atenta contra a ecologia. Porque a vontade de Deus é a normalidade do universo. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é disfuncional. Então, os que se convertem são os que voltam da rebelião. Porque o texto sagrado nos informa de que houve uma rebelião no universo e que a raça humana aderiu à rebelião. E que o rebelde é um suicida radical. Ele quer a destruição de tudo e de todos. Cada ato do rebelde é um ato de destruição final. Às vezes a gente trabalha, até os irmãos que lidam com batalha espiritual, eles trabalham como se o rebelde fosse um sujeito extremamente orquestrado e orquestrando. Mas o que a Escritura diz é que nós estamos diante de um ser desesperado tentando destruir tudo. Todo ato dele é de um suicídio radical. É sempre um ato para destruir tudo de uma vez. Agora, o que surpreendeu o rebelde é o que surpreende a todos nós todos os dias. Que há um fator no universo conspirando a nosso favor. Eu me lembro que uma vez um rapaz disse para mim que não acreditava em Deus por causa do mal. E eu disse para ele, engraçado, eu acredito em Deus justamente por causa do mal. E ele me disse, por quê? Eu disse, o mal respeita o quê? Respeita a lei? Não. O mal respeita a vontade? Não. O mal respeita a ética? Não. Respeita a moral? Não. O mal não respeita nada. Nada. Então por que o mal não tomou conta de tudo? Aí ele não sabia me responder. Eu disse para ele, porque é um poder no universo detendo o mal. E a Bíblia diz que esse poder é uma pessoa. E é nessa pessoa que eu creio. Então, tem um elemento no universo a nosso favor. O apóstolo Paulo chama de a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, resultado dessa graça de Deus, que promove o sacrifício antes da queda, ela é uma retomada. Por isso, nada mais justo, nada mais correto, de que seres que tenham voltado da rebelião, porque é isso que nós somos. Quem somos nós, os que a si mesmos se chamam de cristãos? Nós somos os que voltaram da rebelião. Os que romperam com o rebelde. E os que finalmente reconheceram que a vontade de Deus é o melhor para o universo. Que tudo fora da vontade de Deus é disfuncional. Nada mais correto do que esperar que esse povo seja o primeiro a lutar pela restauração de toda a criação. Seja o primeiro a pregar o jardim. A volta para o jardim. Seja o primeiro a dizer, não há esperança se não voltarmos para o jardim. E a beleza da figura do jardim é que ele é harmônico. Ele contém a possibilidade do que nós chamamos, do que nós poderíamos chamar com uma outra conotação de progresso, porque ele permite a alteração, a
administração dos recursos, mas ele não faz isso às custas da preservação e da garantia de qualidade de vida para todas as espécies e todos os espécimes. Porque a figura do jardim é harmônica. Se houver desenvolvimento, deve ser para todos. Se houver vida, tem de ser para todos. Se houver espaço, tem de ser para todos. Para todas as criaturas de Deus. E a criatura que pode expressar Deus tem de ser a primeira a sentir o que Deus sente em relação à sua criação. E a primeira a se importar como Deus se importa com a sua criação. Então, ser salvo não é apenas ser tirado do inferno, é ter também o inferno tirado de dentro de si. É uma mudança de paradigmas. É uma mudança de cosmovisão. É uma compreensão da ação de Deus sustentando um mundo caído. Por exemplo, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos duas cosmologias interessantes. A primeira cosmologia está em Gênesis, onde a luz e as trevas convivem, noite e dia, dia e noite. Mas a segunda cosmologia é a que está na Nova Jerusalém, no Novo Céu e na Nova Terra, onde não há mais noite. Não há mais noite. Nem há mais necessidade dos luminares, porque o próprio Deus ilumina tudo. Aí você pode perguntar, qual das cosmologias está no coração de Deus? O que é que Deus queria de fato? E parece natural responder que a preferência de Deus é a cosmologia do Novo Céu e da Nova Terra. E aí a pergunta que você faz imediatamente, uma vez que tenha chegado a essa conclusão, obviamente, é: então por que ele criou uma outra cosmologia quando fez a primeira criação? E aí eu gostaria de sugerir a você uma questão. Se você fosse Deus e tivesse disposto a criar todas as coisas para manifestar o privilégio de existir que você tem e para que houvessem outros seres existindo como você existe e para que você pudesse se completar, completar a sua alegria neles, não que a sua alegria fosse incompleta, mas por decisão sua você queria que a sua alegria os envolvesse. E aí você, enquanto estivesse planejando isso tudo, percebesse que a criatura-chave dessa construção toda vai abandonar você e vai atrair para essa realidade a morte. E a morte é, por definição, o fim de tudo. Que mundo você criaria se você decidisse continuar criando? Você tinha de criar um mundo onde a morte não fosse o fim de tudo. Você tinha de criar um mundo onde a morte fosse subvertida a serviço da vida, até que viesse a redenção. E assim Deus criou um mundo onde a morte serve à vida, onde a árvore que tomba alimenta a árvore que vai nascer. É um mundo baseado no sacrifício, até que venha a redenção, fruto do único e suficiente sacrifício, e se inaugure um universo que não precise mais de sacrifício algum.